Olá para todos e para todas. Estamos agora nessa live, nesse observatório sobre as coisas que estão acontecendo com a Edilene Costa, que é turismóloga e guia de turismo. Acertei? Turismóloga, é isso mesmo? Acertou, Leclerc. Bom dia aí todos e todas. Leclerc acertou. Legal, Sou bacharel em turismo, turismóloga. legal. Obrigado por ter aceitado, Edilene. A gente já tentou fazer essa live algumas vezes, mas por problemas operacionais aí, tecnológicos, a gente não conseguiu. Mas que bom que a gente conseguiu agora, nesse momento em que se discute o retorno, né, a flexibilização do isolamento. E, na verdade, o que a gente tem é uma quebradeira generalizada, está todo mundo meio que desesperado, tentando voltar. E você está aqui hoje para falar com a gente sobre essa área, que é uma das áreas mais importantes dos negócios no Brasil, que é a área de turismo. Né? Fala um pouquinho, Ednei, do seu trabalho primeiro, da sua experiência, da sua área de atuação, para o pessoal te conhecer. Sim. Então, como eu mencionei, né, anteriormente, eu sou formada em turismo, turismóloga. Turismólogo, essa titulação se trabalha com a parte de planejamento do turismo. E atuo como guia de turismo, né? Também tenho essa formação, sou guia de turismo nacional, regional, com especialização em atrativos naturais. A minha atuação é aqui no Rio de Janeiro, trabalho com condução, né, de guias, turismo receptivo aqui na cidade, precisamente ali Copacabana, né? Ou seja, conduzindo as pessoas para os principais passeios aí que nós temos no Rio, Costa Verde, Costa do Sol, e os tradicionais, né, pontos turísticos tão desejados por todos que vêm conhecer o nosso estado, a nossa cidade, Cristo, Pão de Açúcar. Fico feliz pelo convite, por poder estar aqui, né, falando um pouco sobre esse setor que é tão importante e que vem passando por grandes dificuldades. Corroboro da mesma palavra que você falou, né, essa quebradeira, as pessoas estão meio que desesperadas, né, diversos setores, e é este o cenário. Pois é, só para a turma saber, tem muita gente que vai assistir essa live, Ednei, que é de negócio, né? São empresários, empreendedores e estudantes também de administração de turismo que estão querendo participar entrar nesse nicho, né, do mercado. E agora está todo mundo reticente. A pandemia foi declarada no dia 11 de março, né? Então a gente está aí basicamente há 3 meses de pandemia, quando tudo foi fechado. Mas para você que é do turismo, que está vivendo, né, e isso é muito legal porque você não é uma teórica, você trabalha diretamente com os turistas, com as agências, com os hotéis, esse tem sido o seu trabalho nos últimos anos. Quando é que a coisa começou a ficar ruim? Quando é que a coisa começou a parar? Então, a gente ouvia, né, os rumores desde assim final de janeiro, mas as perspectivas assim no setor ali, né, na, na operacionalização do serviço, na prestação de serviço, não se tinha uma credibilidade de que iria parar, né? As pessoas não estavam muito acreditando nesse sentido, mas eu particularmente trabalhei até o dia 17, foi o último dia, De março, 17 de março. 17 de março, aqui no Rio, né? A gente operacionou, a agência que eu prestava serviço na época, operacionou um tour no Rio. Esse tour foi, assim, um tour muito tenso, né? Foi no último dia, inclusive, que o Corcovado havia anunciado por volta de 8, 9 horas da noite do dia 16 que estaria fechado o Parque Nacional da Tijuca, o acesso ao Corcovado, mas quando foi por volta de 1 hora da manhã, ele retirou a notificação e falou que iria operacionar, e nós trabalhamos. E, enfim, assim, foi algo muito em cima, né? Ele, embora tenha sido notificado que a partir do dia 16 teria um decreto que estaria tudo fechado, enfim, as pessoas não estavam com muita credibilidade. A gente vinha trabalhando assim com uma tensão,
né? Uma tensão forte, principalmente porque o setor de turismo receptivo no Rio de Janeiro, essa operacionalização, a gente trabalhava com um tour, com um ônibus com 46 pessoas, com vans, então, assim, um ônibus fechado, a gente fazia viagens aí de longo curso para um passeio diário, que era de 3 horas, né? Ou seja, 6 horas de volta dentro de um ônibus, então, na parte, assim, operacional, as pessoas estavam tensas, principalmente motorista, tudo, aguardando com expectativa o que viria, né? Assim, tensão era o que estava pairando aí nesse período principalmente após o carnaval, com relação ao que se daria aí diante da pandemia. O pessoal que você conhece, que trabalha com você, porque você lida com turista, lida com os guias e com as agências. Você tem, assim, notícia de quantas pessoas foram contaminadas, se teve óbito? Como é que está o clima nesse meio, nesse grupo que você conhece, as pessoas que você trabalha? Então, logo após a paralisação, né, no início aí do isolamento social, eu tive, sim, algumas notificações de muitos amigos, que trabalhava principalmente no setor ali do porto, né, fazendo receptivo de cruzeiros que foram infectados e logo depois, ali depois do dia 17, começou a surgir, né, pessoas que estavam internadas, pessoas que não estavam bem, surgiram óbitos. Eu tive notícias também de amigas que até um pouco depois foram contaminadas, assim, mas se recuperaram. Algumas se contaminaram, mas um parente, um esposo faleceu. Então, assim, no turismo, principalmente os guias, porque nós estamos aí lidando diretamente com o turista, né, um contato direto. Muitos passeios desses que são operacionalizados aqui no Rio de Janeiro, o recebimento do passeio é feito pelo guia dentro do ônibus, então tinha esse manuseio, esse contato. Então, muitos guias foram infectados, alguns se recuperaram, teve óbito nesse meio aí. De agências, eu não tive nenhuma notificação nesse sentido, assim, de algum agente ou dono de agência que tenha sido contaminado, mas trabalha na ponta, os guias de turismo, sim. Como é que estão as cidades, Ednene, que você levava os turistas, né? Aqui no Rio a gente tem um monte de negócios diferentes. Mesmo nos lugares de turismo, nos bairros de turismo como Copacabana, você tem outros tipos de negócios e outros tipos de empresas. Mas algumas cidades, principalmente da região dos lagos, vivem basicamente do turismo, né? Basicamente desses grupos que vocês levam para fazer os passeios de barco, para ficar na praia, né? Como é que estão essas cidades? Quais as notícias que você tem, assim, as informações que você tem sobre essas cidades? Como é que elas estão, nesse momento, sobrevivendo, inclusive sem perspectiva de mudança? Sim. Eu trabalhava assim diretamente, assim, todas as semanas com Costa Verde, Costa do Sol, né? São duas das regiões turísticas aí mais movimentadas, que tem mais esse fluxo de passeios, que são litorâneas. Onde Explica para o pessoal onde é que é a Costa Verde e onde é que é a Costa do Sol. sim, nós temos o Ministério do Turismo tem um plano dentro do Ministério chamado Plano de Regionalização do Turismo, para trabalhar a descentralização do turismo, para não ficar só focado nas capitais. Então, cada estado tem aí as suas regiões turísticas. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 12 regiões turísticas, que compreende um total de 89 municípios, e aí duas dessas são Costa Verde e Costa do Sol. Costa Verde está localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, que é onde nós temos Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, esse litoral sul, Uhum. e a Costa do Sol, que também é conhecido como região dos lagos, que é onde está aí Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama e outros municípios que compreendem essa área também. Trabalhava diretamente com Arraial do Cabo, Búzios, na Costa do Sol, e o turismo lá era a principal fonte, né, de economia, o que girava ali a economia do município, e está tudo parado. Eu tenho amigos lá que são donos de barco, pessoas que tinham agências de passeio, e é uma cadeia assim que afetou
geral, afetou desde o dono da embarcação, quanto aquela pessoa que prestava um serviço, o marinheiro, o fotógrafo, né? Então, assim, empregava várias pessoas, formalmente e informalmente também. Muitos foram afetados, muitas pessoas que não moravam lá, ou seja, Arraial do Cabo e Búzios, principalmente, tinha muitas pessoas que eram da Argentina, Chile, Peru, que trabalhavam ali, imediatamente voltaram para os seus países, né? E aqueles que são nativos, muitos são nativos de Arraial do Cabo, hoje estão com a embarcação parada, tentando sobreviver de alguma forma. Muitos aí conseguiram auxílio emergencial, outros não. Conheço muitos guias e profissionais que trabalhavam na embarcação em Arraial do Cabo também, em Búzios, que não conseguiram nenhum tipo de auxílio e estão vivendo aí com ajudas, né, de instituições, movimentos, organizações. Esses dias eu conversava com uma amiga, ela falou para mim que a principal rua, né, de acesso ao porto de Arraial do Cabo, que era onde tinha as principais lojas de vendas de passeio, ela falou assim que a gente caminhando ali dá uma certa tristeza, né, porque as lojas estão todas com placa de aluga-se, foram Nossa, devolvidas, nossa. porque as pessoas viviam diretamente, né, os restaurantes, o que tinha em Arraial do Cabo, os restaurantes, as empresas de passeio, mergulho, tudo girava em torno do turismo. O que para o que para um município acaba sendo uma oportunidade agora de repensar, né, repensar a sua economia para não ficar dependendo diretamente de um setor, né? Mas Como é o caso de mas é difícil, né, Ednei? Porque assim, você tem muitos tipos de economia, muitos tipos de negócio, né? Assim, como é que você faz, né? O cara tá num lugar belíssimo, como como Arraial do Cabo, por exemplo, que é considerado aí um dos lugares mais bonitos do mundo, né? A nossa Fernando de Noronha aqui no Rio, né? E o cara vive daquilo. Basicamente, todo o comércio, tudo gira em torno daquilo. Quantos guias aproximadamente existem no Rio de Janeiro hoje? E como é que essa turma está vivendo? Só de ajuda mesmo, de recebendo olha, bolsa? a nível falhou um pouco aqui para mim, você pode repetir o finalzinho que eu não entendi? Não, estava perguntando para você quantos guias de turismo a gente tem mais ou menos hoje no Rio de Janeiro e se você tem notícia do que eles estão vivendo hoje, só de ajuda, como é que eles estão sobrevivendo? Então, a nível nacional, nós temos aí em torno de aproximadamente 24 mil guias que são certificados, credenciados pelo Ministério do Turismo, né? A nossa certificação, o cadastro é feito diretamente com o Ministério do Turismo. No Rio de Janeiro, temos aí aproximadamente de 5 a 7 mil guias que trabalham diretamente no receptivo, aqui no Rio, em torno de uns 4 mil, segundo algumas organizações têm feito o levantamento. Então, assim, mas quando a gente pensa em 4, 5 mil guias no Rio de Janeiro, a gente pensa que também tem uma família, né? Que é mantida aí por cada um desses, né? Então, assim, a situação está muito difícil, né, para os guias de turismo no Rio de Janeiro. Muitos conseguiram aí solicitar esse auxílio emergencial, mas grande parte dos guias não conseguiram acessar esse benefício. E de que forma que se estão se organizando, né? Nós temos um sindicato aqui no Rio que não é um sindicato presente, e aí a partir disso surgiu uma outra organização, a Liga Independente de Guias de Turismo do Rio de Janeiro, que está fazendo um movimento aí em prol dos guias, né? Reunindo esse coletivo, inclusive tem sido inspiração não só aqui para o estado, mas para os outros estados. Estão ocorrendo algumas organizações, coletivos de guias de turismo em diversos estados do país para buscar aí direitos, né, e alguma forma de ajuda que possa atender aos guias de turismo nesse momento, porque os guias de turismo não tinham um salário, né, eles trabalhavam com diárias, era os autônomos e informais, a gente pode colocar aí nessa cadeia aí do turismo. Então eles trabalhavam no dia e recebiam diárias, não tinha um vínculo empregatício, não tinha, na sua grande maioria, pode colocar aí que 90% não tinham, 90 ou 95 não tinha, a gente trabalha com prestação de serviço. Então não tinha um apoio da agência, não tem um apoio de nenhum benefício, enfim. E aí, assim, a gente tem, eu participo de alguns coletivos, mas existem outros também que foram se formando aí, de amigos,
que tem arrecadado doações, cesta básica, dinheiro, e de certa forma a gente está fazendo chegar até muitas famílias, né, de guias de turismo que não têm uma outra fonte de renda. Tinha uma emenda que foi votada na LERJ, já foi aprovada, hoje é uma lei, é a lei 8.858. Ela já foi aprovada pelo governador, mas ainda está aguardando alguns atos aí que passam pela Casa Civil, Secretaria da Fazenda, para conseguir uma renda de aproximadamente um salário mínimo por 2 meses, mas isso está acontecendo já tem uns 2 meses. Foi Pois é. aprovado agora, então esse período aí que se passou de 3 meses, de muita luta, muito sacrifício para muitas famílias, e agora está aguardando essa aprovação. Essa semana a gente fez alguns movimentos aí em direção ao secretário de Turismo do Rio de Janeiro, mas ele colocou que isso não compete a ele, compete à Casa Civil, Pois é, falou que está pressionando o governador. isso só mostra como a epidemia, na verdade, ela serviu para mostrar, comprovar mais uma vez o quão desorganizado é o Brasil. O Brasil é uma grande cortina de fumaça, né? Um castelo de cartas, como diz o amigo. Tem nada estruturado, ninguém está preparado para nada, nem o governo, nem o judiciário, nem o legislativo, nem as universidades, nem os hospitais. É uma bagunça completa, né? Assim, tem nada, os caras não se entendem. Eu lamento muito, e quando você fala você já tinha falado antes, né, das cidades que não tem outra economia e vivem disso, eu pergunto a você, Edner, qual é a perspectiva do turismo nesse momento? O que que se fala? O que que se projeta? Existe um plano B, um plano C, ou está todo mundo batendo cabeça, assim, já pensando até em mudar de rumo? Então, no setor, as perspectivas, assim, está de se viver um dia de cada vez, né? Muitas empresas fecharam, principalmente porque nesse setor de receptivo, muitos são microempreendedores, então, assim, estão nessa expectativa, esperando, né, algo consolidado que venha da parte do governo, mas é como você disse, é uma grande cortina de fumaça no momento, ninguém tem nada consolidado. O que nós temos, né, tem algumas ações, o Ministério do Turismo tem iniciado algumas ações baseado aí na questão da segurança e da saúde. Então foi construído uma série de protocolos, tanto a nível federal quanto estadual, né? O Ministério do Turismo disponibilizou recentemente aí como a primeira medida da retomada do turismo uma série de protocolos que a gente acessa o site, prestador de serviço, de acordo com meios de hospedagem ou prestação de serviço com transporte, agência ou guia de turismo, você vai acessar o site, fazer o seu cadastro, vai ler ali o manual, tem uma série de recomendações para segurança, de biossegurança, né? E você se compromete, né, como prestador de serviço, ou aquele que tem uma estrutura vai adequar a sua estrutura e solicitar esse selo de certificação, pensando assim em passar aquela questão da segurança, né, da confiança e transparência para o turista que vem visitar o país, a cidade. Esse foi um dos primeiros passos. Você, Outro você, passo a a- nível. você acha que isso vai acontecer mesmo ou vai durar só uma semana? Então, Leclerc, eu acredito que isso vai depender muito ali do anfitrião, do prestador de serviço e do turista, né, para isso acontecer, porque não vai existir uma fiscalização a Pois é, nível federal, não tem sabe? essa E cultura. não tem, não tem. E sempre fica, vou te falar, na maioria das vezes, posso te dizer 98% das vezes a responsabilidade recai sobre o guia de turismo que está operacionalizando o passeio, porque a agência vende o passeio e aí o guia de turismo que está operacionalizando ali é que vai ter que lidar com toda essa questão do protocolo, da segurança e muitas vezes não tem nenhum respaldo, né, da empresa. Enfim, é um não vou dizer agora, mas adiante a gente vai ver como é que vai ficar essa questão, né? Vai depender muito daquela questão do profissional e do turista, né? Da mesma forma que hoje, para conter a pandemia, é necessário ficar em casa, então a gente consegue observar o quanto nós dependemos um do outro. Eu acredito que para o turismo acontecer vai ser da mesma forma, vai ser o exercício da cidadania, reciprocidade, né?
e compreender, né, o quanto é necessário a gente manter esses protocolos para a gente poder viver, enfim, nesse novo mundo, né, que se coloca aí diante de todos, em todos os setores. Tem algum cronograma de abertura, de reinício do trabalho nas cidades da Costa do Sol, Costa Verde, Rio de Janeiro, ou não tem nada? Tem turista? Quando é que você acha que o turista volta para o Brasil? Volta para o Brasil? É um monte de pergunta numa só. Bom, tô procurando aqui uma bola de cristal para ver se eu consigo, né, responder todas essas questões para você agora, porque Mãe Ednélio, mãe Ed. essas questões que vocês estavam fazendo aí está mais ou menos ao mesmo nível das vacinas que estão aí fazendo as pesquisas para o Covid, né? Caraca, Enfim, nada. assim, a gente tem previsões, expectativas, diagnósticos mais efetivos, assim. Mais ou menos em abril a gente tinha uma previsão de que em junho todo mundo estaria trabalhando, a gente estaria retomando aí. Agora, recentemente, eu ouvi uma outra iniciativa que teve também aí, que partiu do trade para pensar essa questão do futuro do turismo, foi uma campanha para que o turista não cancelasse, mas remarcasse. Então, em média, de 55% de pessoas conseguiram remarcar a viagem para dezembro e início do primeiro semestre de 2021. Mas sem perspectiva, né? Porque a gente não sabe nada. Exatamente. Não tem... 17% cancelaram e 35% estão nesse limbo aí aguardando o que vão fazer, se cancela, se remarca, porque nós não temos no país hoje nada consolidado. Nós temos aí toda essa... E você imagina, sem a gente entrar em nenhuma questão política, tá? Só naquilo que a gente tem. Você imagina o cara lá fora, na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, os turistas, porque eu sei que na Costa do Sol, por exemplo, vem muita gente da América do Sul, né? Argentina, Uruguai. Fiquei imaginando os caras assistindo essas notícias que vêm do Brasil, 1.000 mortes por dia, 1.200 mortes por dia. O cara não vem, pô. Você iria? Você iria? Não, com certeza não. As perspectivas que o Ministério do Turismo e a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro trabalham hoje é com turismo de proximidade, o regional. Ainda assim, eles estão trabalhando, contando com esse turismo de proximidade com um raio de 500 quilômetros, turismo sobre roda, que é o que eles estão focando hoje, que as pessoas, quando tiver essa segurança para voltar, essa flexibilização, vão fazer viagens de curto trajeto, né? Ou seja, a um raio de 500 quilômetros. Então, eles estão focando hoje nesse sentido. A Embratur também está trabalhando a questão do turismo nacional. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, ela fez um levantamento aí dos impactos econômicos e ela deu uma perspectiva de não seria uma normalização, mas uma melhora no setor, assim, de fato, para dizer assim, hoje nós temos o turismo como 2019. Eles deram a perspectiva de 2022 a 2023, mais ou menos. Então, ninguém sobrevive. Quem trabalha nessa área não tem lastro para aguentar 2, 3 anos esperando. Isso contando que a Covid acabe, né? Porque a gente não tem noção do que vai acontecer. Porque ontem, por exemplo, eu já vi que na China voltou a crescer a epidemia, Exatamente. principalmente em Pequim. Hoje o turismo ele está assim bem ao estilo, né, de uma frase que eu sempre escuto você falar, um dia de cada vez. E isso para os microempreendedores, né, e tanto para os grandes empresários também é uma incógnita. Eu ouvi essa semana aí o CEO da TAM falando, né, que o que falta aqui no país hoje é esse diagnóstico, essa data, né, para que eles possam retomar e tanto para os pequenos também. Então, assim, a gente vê hoje uma total estabilidade. Apenas essa flexibilização que a gente está vendo aí, não, pode sair, abrindo restaurantes e bares não é suficiente, porque não tem uma segurança da população e não é o momento, né? Diante do que a gente vê de dados aí, não é o momento de você flexibilizar e nem incentivar uma viagem. E não deu certo. Já vi também uma reportagem, antes da gente fazer essa live, eu já vi uma reportagem hoje de manhã que
a abertura dos shoppings em São Paulo foi um fracasso, né? Os caras abriram venda muito alta, muito baixa, por um custo muito elevado. Não vai dar certo. E se tiver uma explosão de contágio, por exemplo, aí fecha de novo. Aí quanto tempo vai? Vai até dezembro, janeiro, sei lá, a gente não sabe. Na verdade, assim, Ednei, ao turismo, sim. não, pode falar. Não, eu ia te falar, com relação à retomada do turismo, nós já temos alguns estados aqui no país que já reabriram, retomaram. Essa semana, dia 10 de junho, o parque, né, de Foz do Iguaçu, lá, o Cataratas de Iguaçu, reabriu. Antes da pandemia, ele tinha uma visitação aí de 2.000 a 5.000 pessoas por dia. No dia 10, eles tiveram 158 visitantes, né? 150. 158. Eles estão na retomada, mas as pessoas não têm essa segurança, né? Não Não, tem a não segurança. vai. Quem deve estar indo lá é o morador da cidade, né? Que vai aproveitar que abriu para dar uma caminhada, pegar um ar, assim, quem não aguenta mais ficar dentro de casa. Eu queria saber, Dinene, agora, já que você deu aí para a gente um monte de dados importantes, números, uma perspectiva muito tangível. Eu queria saber agora o que que você acha, com a sua experiência profissional, o que você está vendo, porque você tem um networking, você tem os amigos com quem você trabalha, e você deve estar aí nos 250 mil grupos de WhatsApp, né? Deve receber mensagem de tudo quanto é lado, pedido de socorro, SOS, fumaça, tambor, tal. Então, você está dentro do mercado. Você não está fazendo uma análise fria de quem está apresentando um jornal na televisão. Eu queria que você falasse da sua opinião. O que que você acha? Olha, a perspectiva, assim, de acordo com o que eu vivo, né? Vejo, de retomada, assim, poderíamos colocar em setembro, dezembro, ou setembro, ou ainda, assim, com um pouco mais de confiança, alta temporada 2021, para um recomeço, sabe? Porque não tem, assim, não se dá para ter nada materializado, assim, concreto, sabe? Diante do cenário que a gente encontra no país hoje, sabe? Tanto turismo internacional, assim, a minha perspectiva para 2020, primeiro semestre de 2021, muito baixa, sei lá. Para 2021, de repente, aí uns 3% de perspectiva. Agora, o nacional, eu acredito, assim, que de setembro em diante, de acordo com que for organizado dessa flexibilização, dessa retomada das atividades, né, no país, tudo vai depender dessa gestão, dessa coordenação, tanto a nível do governo quanto estadual também, né, federal e estadual. Então a gente está perdido, né, Julinho? Porque a nível estadual, municipal, federal, é uma bateção de cabeça só. Eu não estou com isso também fazendo uma análise política, porque de fato a gente tem uma bateção de cabeça internacional, né? A gente vê bate-boca, a gente viu, né, bate-boca na Inglaterra, viu bate-boca nos Estados Unidos, contrassenso na OMS. O que a gente observa é que ninguém esperava e não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, não tem nada. Agora, os países mais estruturados, com governos mais fortes, mais consistentes, conseguem dar respostas mais rápidas. Agora, o Brasil, o Rio de Janeiro, situação chega a ser deprimente, né? Os últimos governadores todos presos, agora o governador de agora já com pedido de impeachment protocolado, né? Não conseguiu nem colocar o hospital de campanha para funcionar. Imagina dar para a gente condições seguras de trabalho. Eu sei, lamento muito por essa situação e eu concordo bastante com você com essa perspectiva aí. Você acha, Ednene, que em função dessa crise, dessa dificuldade e dessa retomada lenta, você acha que o custo do turismo vai baixar? Vai ficar mais barato? Essa é uma outra questão que, assim, nos principais grupos e conversas que eu participo, as pessoas sempre também falam muito disso, né? Algumas pessoas estão achando que isso que a operacionalização do turismo vai ficar um custo mais alto, né? E tudo vai depender, eu acredito que vai depender do que se do que for colocado aí com relação à economia, né? Porque tem a questão de ser, por exemplo, vou te falar a nível de um turismo receptivo em Copacabana hoje.
seguindo os protocolos de segurança, a operacionalização vai ficar mais cara, né? Não sei se vai ficar mais caro ou vai ser um valor justo em relação ao serviço que é prestado, porque antes da pandemia, né, existia uma desvalorização tanto da mão de obra, prestação de serviço, em todos os níveis. Então, por exemplo, um ônibus com 46 lugares não vai poder mais viajar com 46 pessoas. Então, você vai seguir alguns protocolos e vai ter um custo em cima disso. Então, na hora de operacionalizar um passeio, na hora de operacionalizar como isso vai chegar ao consumidor, eu não acredito que isso vai ficar assim. Não sei colocar se é barato ou caro, né? Mas eu espero que assim seja possível operacionar um preço justo, né? Mas ainda também é uma resposta que eu não tenho para te passar, porque também depende de muitos fatores, né? Depende aí do que vamos Se colocar. você tivesse um governo estruturado, um país preparado, nessa hora o governo ia subsidiar essa diferença, né? Para pelo menos você manter o preço como estava, mas pelo jeito, pelo que você está falando, e faz todo sentido, vai encarecer o processo. No setor aéreo, eu ouvi essa semana aí um CEO de uma empresa falando que ele tinha a expectativa de um pós-pandemia, né, a nível governo, aí o governo repensar, né, a operacionalização do voo aéreo, que é muito caro aqui, para eles poderem repensar uma forma de ter essa retomada, né? Para eles a perspectiva, de acordo com o que eu vi, era há mais de 3 anos. Então eles precisavam assim do governo, um incentivo do governo para ser um pouco mais barato a operacionalização de um voo, né, aqui no país, para poder, isso poder ser repassado para as pessoas. Eu ainda assim, eu fico muito cética com relação a pensar, né, nessa retomada do turismo, pensando em ações aí do governo, conversando assim com microempreendedores, conversando com os empresários, com amigos, né? Porque no turismo também, como guia, eu também assim operaciono alguns passeios, alguns trabalhos. Então assim, eu tenho observado uma certa expectativa e esperança, sabe? Aquele sentido de vai dar tudo certo. Então assim, tenho pensado nesse sentido. Claro que a gente depende muito do que é pensado a nível federal, mas as pessoas têm se mobilizado, sabe? Os microempreendedores, por exemplo, eu tenho amigos na região da Serra, Friburgo, que tem feito o quê? Porque dependia dos turistas que eram levados lá, das pessoas que levavam para passear, para vender a sua produção local, né? Tanto de agricultura, quanto, por exemplo, eu conheço pessoas que têm criação de abelhas, meliponários, então, assim, eles estão fazendo o quê? Muitos guias estão indo lá, pegando o que eles produzem e vendendo, sabe? Então assim, tem uma ajuda, uma corrente, uma cadeia que está de solidariedade no turismo, que as pessoas estão se mobilizando, não só aqui no Rio de Janeiro, mas outros estados, como Espírito Santo também, para Mas poder ajudar, nesse momento é uma ação solidária, né? Que você está falando. solidária. Mas você acha que isso também vai virar uma tendência da função do guia se ampliar e passar a virar, por exemplo, representante comercial, vendedor ou distribuidor? Até por uma questão de sobrevivência, você acha que há uma tendência, você ouve as pessoas falando, os caras começarem a pegar esse produto e levar para outros lugares, então vai mudar o modus operandi do negócio. A princípio, sim, tem isso está ocorrendo, né? Então, não é algo que a gente pode dizer assim, ó, isso vai virar um padrão, né? Mas o turismo, no momento, o setor está dinâmico. Tanto quando a gente liga a televisão, a gente só escuta falar dos principais, né? Das principais meios de hospedagem, você escuta falar sobre o setor aéreo, você escuta falar sobre as agências, mas você não escuta falar o que está sendo feito para o microempreendedor que tem um sítio, que tem uma produção Queijo, pequena faz no queijo, interior, faz faz doce, queijo, tem uma pousada lá no interior do Rio de Janeiro, as caramba. pessoas trabalham com turismo de base comunitária, você não escuta nenhum um retorno, benefício, uma expectativa para essas pessoas, você não encontra, né? Então, você está encontrando uma mobilização social que as pessoas têm feito, né? Os parceiros.
Ednei, eu acho que é muito bacana a gente fazer essa live. A gente tem que voltar com ela, de repente, daqui a 30 dias, né? Para a gente ter uma nova avaliação, uma nova leitura do que está acontecendo, para a gente perceber onde a gente está. Eu acho que essas lives são muito boas porque elas trazem um pouco da realidade do mundo. Tem muita coisa na televisão que que é o que a gente falou, é uma ilusão, é um cenário montado para você olhar para um ponto só. Mas tem muitas questões acontecendo e as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. É verdade. É essa questão, né? Esse olhar sistêmico que a gente precisa ter, né? Pois é, pois é. Diniane, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite para dar para a gente essa palhinha e eu espero que você consiga se reposicionar no negócio, né? E até ajudar outros, que você tem uma cabeça boa, um olhar muito amplo, né? Eu acredito que deve ter muita gente nesse nicho que está perdido, completamente perdido agora, né? Então, eu Sim, acho mas que também tem você... muita gente pensando, né, justamente nesse sentido aí, de se reinventar no turismo, né, em diversos setores. É o que a gente tem buscado fazer. É, beleza. Então tá, eu quero incentivar você que está assistindo a acessar o nosso canal. Você pode acessar pelo Instagram, instagram.com/professor Leclerc. Qual é o seu Instagram, Ednene? É a Ednene Costa, @Ednene Costa. instagram.com/Ednene Costa e o YouTube, onde você pode ter lá uma série de propostas interessantes. A gente tem uma playlist lá no canal Observatório, a gente está falando sobre novos modelos de negócio, negócios geradores de impacto social e agora essa questão envolvendo o turismo. Você acessa lá youtube.com/Edusérie Improve. Obrigado, Ednene. Obrigada, Leclerc, pela oportunidade de Valeu. Um abraço. um abraço.